Irmãos amados, podeis tomar vossos assentos e com a ajuda de Deus, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. O apóstolo São Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Todos dizem amém, não é, irmãos? O Senhor Jesus tem palavras e as suas palavras estão na Bíblia. O Espírito Santo deixou este tesouro para a igreja, para o mundo, para guia, para direção, para consolo, para orientação, para tudo. A palavra de Deus, ela serve. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o avivamento, o despertamento nos dias de Eliseu, que é um paradigma, é um modelo para nós. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, irmãos. Os métodos de Deus são os mesmos, são eternos. Os métodos de Deus são permanentes. Se as coisas não estão boas como deveriam estar, a culpa não é de Deus. A falta está em nós, em mim. Glória a Deus nas alturas. Mas aqui está a revelação, o esclarecimento. Irmãos amados, os irmãos sabem que Acabe morreu. Acabe morreu e Acabe morrendo, quem assumiu foi Acasias, seu filho. Teve um Acasias, salvo o melhor juízo, que foi rei de Judá, mas também teve o Acasias, que foi rei do reino do norte, Samaria. E Acabe morreu e quem assumiu foi Acasias. Mas o reinado de Acasias foi curto, porque a Bíblia diz que ele, não sei o que era que ele estava fazendo, trepado numa janela, numa varanda, e eu acho que a varanda estava mal feita, e estava fraca, não sei se enferrujada, não sei se o pedreiro era um coitado, glória a Deus, né? E eu sei que ele se encostou na grade, e a Bíblia diz que a grade caiu, e ele adoeceu, e não se recuperou mais. Está na Bíblia. Acasias foi o filho de Acabe. Depois de Acasias, o irmão dele, Jorão, assumiu o reino, também filho de Acabe e filho de Jezabel. E a Bíblia diz que esse rei Jorão, não é chorão, não vai dizer que ele é um rei chorão, é Jorão. Esse rei Jorão, irmãos, ele foi ímpio, mas a Bíblia diz que o grau de impiedade dele era menor. Ele arrancou uma coluna de Baal, mas tolerou os bezerros de Jeroboão, e também não era lá boa bisca, como nós nordestinos dizemos. Quando a pessoa não é lá grande coisa, a gente diz, fulano não é boa bisca. Não sei se alguém conhece essa velha expressão, que eu acho que nem existe mais. Mas, irmãos amados, vamos ver que ele não foi um rei, ele era meio pedra, meio tijolo. Era incrédulo, mas tinha um pouquinho de crença. Era aquele filho de crente, meio lá, meio cá, né? O pai não era crente, a mãe não era crente, mas ele ouviu as profecias de Elias, e ele também acompanhou as profecias de Eliseu, e ele ficou assim meio pedra, meio tijolo, né? Não tem gente assim? Então, irmãos amados, nós vemos aqui no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo de número 3, glória a Deus, de número 3, número 2, melhor dizendo. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Diz que ele era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Quer dizer que existe grau de ruindade, existe grau de maldade,
Existem graus de impiedade. Diz a Bíblia que ele era mau, mas não era tão mau quanto seu pai e quanto sua mãe. Seu pai era Acabe e sua mãe quem era, igreja? Jezabel. Diz que ele era ruim, mas não era tanto, né? Era ruim, mas não era tanto. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que houve um incidente quando Acabe morreu. O rei Mesa, que era rei de Moabe. Os irmãos sabem que os moabitas, eles eram parentes dos hebreus. Eles eram parentes da descendência de Abraão. Quem sabe quem foi o pai dos moabitas, o ancestral dos moabitas? Quem foi, meus amados irmãos? Foi Ló. Ele teve 2 filhos com a filha, um incesto, uma relação incestuosa, que estão querendo voltar. Estão querendo legalizar casamento de pai com filha, de irmão com irmã, de mãe com filho. Não sabiam disso? Que tem projetos por aí afora para isso? Né? Querem voltar à barbárie, querem voltar a Sodoma, querem que o mundo volte a ser uma Gomorra. E meus amados irmãos, Moabe era filho de Ló com uma das suas filhas. Moabe, de onde veio os moabitas. E esses moabitas sempre foram inimigos de Israel. Eram primos ainda, né? Porque eram descendentes de Ló. E Ló era o que de Abraão? Sobrinho de Abraão. Então eles eram primos, mas odiavam Israel. Criaram muitos problemas para Israel. E meus amados irmãos, nós vemos aqui que o rei de Moabe, no tempo de Acabe, ele pagava um tributo a Israel. Houve uma guerra, e o acordo para a guerra cessar foi o rei de Moabe pagar por ano ao reino de Israel um tributo pesado. Um tributo muito pesado. Vamos ver aí, versículo 4, por gentileza. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Muito bem, Messa, né, ou Mesa, porque entre duas vogais o som é dizer. Então Messa, o Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Irmão, era pesado. 100.000 cordeiros por ano e 100.000 carneiros com a lã, era um tributo pesado. E quando Acabe morreu, ele se aproveitou que Acasias era novo e rompeu e disse: eu não pago mais, eu não pago mais esse tributo. Eu paguei enquanto Acabe era vivo, mas agora ele morreu, assumiu Acasias, eu não pago. Acasias reinou pouco tempo. Quem sabe por que ele reinou pouco tempo? Porque caiu de onde, irmão? De uma janela, de uma grade. Quem assume agora é o rei Jorão. E o rei Jorão, ele tenta recuperar o tributo que perdeu. Aquele tributo era uma ajuda muito grande para Israel. Aquele tributo era um dinheiro muito. Naquele tempo o dinheiro era isso mesmo, era gado. E ele perdendo esse dinheiro, era um prejuízo para a nação. Então o rei Jorão, ele vai recuperar esse tributo do rei dos Moabitas. Irmãos amados, eu quero dizer para vocês, principalmente os jovens, que vocês procurem, quando chegar em casa agora não, na internet, a pedra moabita. A pedra moabita foi uma pedra, uma estela, uma pedra que foi achada, parece-me que em 1864, lá na região de Moabe, foi achada uma pedra com a inscrição, com essa história bíblica, né? Provando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e que é verdade, as histórias da Bíblia não são lendas. Foi achada, a arqueologia achou uma pedra chamada Pedra Moabita, e salvo o melhor juízo, ela está no Museu do Louvre. Salvo o melhor juízo, está lá no Museu do Louvre, na França. Salvo melhor juízo, ela está lá. Meus amados irmãos, e nós vemos aqui que o rei, olha aí, está aí já, mas que povo maravilhoso, glória a Deus. Só que está deitada, né? Ela foi quebrada pelos beduínos,
mas conseguiram recuperar, e está escrito, parece-me que em siríaco ou aramaico, está aí a pedra que conta essa história, que o rei de Moabe mandou escrever. O rei de Moabe mandou escrever essa pedra moabita. É no Museu do Louvre, irmão? É, Museu do Louvre, né? 1870 ela foi para lá. E foi feito em 830 a.C., justamente no tempo de Eliseu. Essa pedra foi escrita no tempo do profeta Eliseu. Então a Bíblia não é lenda, a Bíblia é a verdade. Glória a Deus. Olha ela em pé. Muito bem, isso é a facilidade da tecnologia, né? Hoje em dia, você falou, o povo já está procurando. E se o pregador conversar besteira, eles também acham besteira do pregador. Glória a Deus, não é verdade, irmãos? Aleluia. Então, cuidado para não pregar besteira, que o povo está aí catando na hora, né? Teve um pregador aqui há uns anos atrás e disse que era catedrático em história, era doutor em história, e o povo procurou. Na hora ele pregando aqui, os meninos procurando, encontraram que ele era contador de história. Mas não tinha nada de catedrático em história, nem, né? Contador de história. Muito bem. Então, irmãos amados, o rei de Israel foi recuperar esse tributo. Mas ele achou que sozinho não poderia ir. E ele chamou mais alguém para lhe ajudar. Vamos ver isso? Por favor, no livro de Reis, capítulo 5, versículo 7, por gentileza. Aliás, 3 e 7, desculpe. Capítulo 3, versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Pronto. Aqui está Josafá. Irmão, Josafá era um homem crente. Se você ler a história de Josafá, você vai ver que ele era um homem crente e temente a Deus. Ele era rei de Jerusalém. Ele era rei do reino do sul. Jorão era rei do reino do norte. E ele, rei do reino do sul. Mas, irmão, tem crente tolo. Josafá era crente, mas era tolo. Porque quando Acabe era vivo, o pai de Jorão fez uma guerra com os sírios e convidou Josafá para ir à guerra. E Josafá disse essas mesmas palavras a Acabe: teu povo é meu povo, teus cavalos são meus cavalos, e eu vou ajudar você. Vocês estão lembrados do que foi que Acabe fez? Acabe vestiu-se de soldado e disse: Josafá, fique vestido de rei, que eu vou me vestir de soldado. Por que ele disse isso? O malandro velho. Por que ele disse isso? Porque na guerra, quem era que os soldados inimigos procuravam matar? O rei. E o abestalhado do Josafá. Meu Deus, arriscado ele mandar me processar, né, irmão? Que hoje em dia ninguém pode dizer mais nada, né? Dá processo. Mas ele já morreu, não é possível que ele vai me processar. Nem tem filho, nem tem neto. Glória a Deus. O abestalhado do Josafá foi com Acabe. E vestido de rei, todo sorridente na guerra. Os soldados inimigos foram atrás dele para matar. Diz que ele gritou: por Deus, me acuda, eu sou o rei de Judá. Aí soltaram. E o indivíduo Acabe, o pai de Jorão, vestido de soldado, só que não escapou. Não adianta tapiação, não adianta malandragem. Deus está te vendo. A Bíblia diz que veio uma flecha, foi ou não foi, irmãos amados? E a flecha entrou entre uma fivela e a outra da couraça. Agora, irmão, interessante que as camadas das fivelas, elas são assim. Não tem como uma flecha entrar entre uma camada e outra. Por quê? Porque é assim. Deus fez um mistério, que a flecha veio de lá e subiu de baixo para cima, porque ela só pode entrar de baixo para cima. De cima para baixo não entra, porque ela é escamada, ela protege. Mas de Deus ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. Não adianta ser malandra, porque Deus conhece a malandragem. E ele depois disso morreu. Pois Josafá foi atrás de Acabe. E agora Josafá vai na mesma onda do filho de Acabe. Aí o Jorão chama Josafá
E Josafá vai de novo. Tá certo, meu irmão, aleluia. Teu povo é meu povo, meus cavalos são teus cavalos. E ele era um cavalo mesmo, besta. Não era um cavalo, era uma besta. Meus irmãos, cuidado com o convite. Porque tem gente maliciosa. Faz convite não é porque ele honra, não é porque ele ama. É porque tem segundas intenções. E às vezes, porque às vezes alguém me chama de intransigente, alguém me chama de orgulhoso, mas não é orgulho. É porque eu leio Bíblia. Eu leio Bíblia. E a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas. Existem pessoas que têm a doença de Acabe, que têm a doença de Jorão. Faz um convite capcioso. Um convite, não é verdade, irmãos amados? Com malícia. E nós temos o dom, a igreja tem o dom de discernir os espíritos. Dá glória a Deus, igreja amada. Nós somos criados com doutrina. E nós, pela graça de Deus, sabemos discernir o que é que aquela alma quer. Você já viu quando alguém está com malícia? A gente diz, aquela alma quer reza. Aquela alma é malandra, ela quer reza. Então, meus amados irmãos, Josafá era crente, mas era tolo. Tem crente, irmão, que é tolo. Para ele tudo é uma bênção. É aquele crente simples. É aquele crente voador. Que para ele tudo está bom. É, irmão, ô, irmão, você foi, irmão? Fui, irmão. Ah, bem, está bem, está bem. Bichinho de Josafá, glória a Jesus, né, irmão? Você foi, irmão? Fui, irmão. Aleluia, eu dei tanto pulo. Pim, pim, pim. Mas Josafá, tão tolinho o bichinho, meu Deus, né? Não tem discernimento. Não tem discernimento, né? Tem gente que se alegra, irmão, com a lata batendo. É verdade, não é, irmão? Bebei. Glória a Jesus para sempre. Cuidado com os convites de Jorão. Cuidado com os convites de Acabe. Porque eles são maliciosos. E meus irmãos, Josafá disse que ia também. Não aprendeu. E outra coisa que eu aprendo aqui, eu aprendo que tem crente que não aprende. Tem crente que não aprende. Já está velho, já está perto de morrer. Glória a Deus, já está batendo as botas, mas não aprende. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que tem gente que ouve sempre, mas nunca aprende. Glória a Deus, mas eu dou glória a Deus, porque os que estão ouvindo esta palavra, eles têm o discernimento do Espírito Santo. Irmãos amados, está acontecendo tanto Acasias, aliás, tanto Jorão no mundo, tanto Acabe. E a igreja, mais do que nunca, ela precisa ter discernimento para não aceitar. A igreja precisa ter, irmãos, muitos estão apostatando da fé. Muitos estão apostatando da fé, irmãos. Abraçando doutrinas estranhas, abraçando movimentos estranhos. E às vezes querem que nós participemos. Querem que nós digamos, o teu povo é como meu povo. O meu povo não é como o teu povo, não. O meu povo é um povo especial, zeloso e de boas obras, e que está esperando a volta de Jesus. E nós nos preparemos para sofrer, porque estão querendo ajuntar tudo, irmãos. Houve uma reunião agora há pouco, no Vaticano, e foi pastores de grandes denominações, de até grupos que têm o nome de Assembleia de Deus, foi lá, mas o Papa foi lá, né, para fazer uma reunião sobre a terra. Os irmãos sabem que está voltando o culto da Pachamama. A Pachamama é a deusa da terra. E fizeram uma procissão com a Pachamama no Vaticano no ano de 2019, antes da pandemia. Uma procissão entrando na Catedral de São Pedro, o que revoltou até muitos católicos sinceros. Muitos católicos verdadeiros, sinceros, ficaram ofendidos e estão reclamando até hoje. E estão fazendo um culto à terra. Diz que a terra é como uma deusa. A terra é quem dá as coisas e precisa cuidar da terra. E uma idolatria com a terra. Glória a Deus. E se você não acompanhar, você vai ser taxado. Se você não acompanhar, você vai ser criticado, desprezado, como ignorante, como retrógrado, como inimigo do bem comum, como inimigo do bem-estar. Mas, meus amados irmãos, nós temos a Bíblia e nós não vamos na onda de Acabe e nem na onda de Jorão.
Aleluia. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Olha o que foi que o bobo do Josafá disse, por favor. Irmão, esse versículo é importantíssimo. E se eu fosse você, eu andaria com um objetozinho desse no bolso para grifar. Glória a Deus. Olha o que foi que ele disse. Versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Você vai comigo? Vem com a gente, vem. Está todo mundo indo, o mundo mudou, as coisas mudaram. Irmão, tenha cuidado com a história do galo. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Disse que o galo a raposa estava com fome e queria comer o galo, estava aqui doida para comer o galo. E o galo atrepado numa árvore. Aí a raposa ficou olhando e querendo comer o galo, mas como o galo atrepado? Aí ela disse, eu já sei, deu uma ventania, tinha um lixo assim, os papéis velhos, jornais, aí deu um vento, chegou um papel no pé da raposa, a raposa pegou o papel e disse, compadre Galo, olha o decreto. E o galo, que é, comadre? O decreto, que decreto é esse, comadre? Olha, um decreto que o rei da selva mandou dizer, que a partir de hoje, a onça não come mais carneiro, não come mais bode, raposa não come mais galinha, mudou, tá a paz na floresta, olha o decreto, e o galo, comadre, desça para a gente se abraçar, compadre, para comemorar a paz, para comemorar que agora está tudo bem, que agora é a paz, a história é a paz. É a paz, compadre Galo, desça para a gente comemorar. E ficou assim com os braços abertos. E o Galo, comadre. O Galo era crente da Assembleia, glória a Jesus. Aí o Galo ficou com comadre e ela, desça. E o Galo, comadre. Irmão, diz lá vem um cachorro. E cachorro, quando vê raposa, bota em cima, não é verdade? Quando lá viu o cachorro, aí a raposa, o cachorro voou em cima da raposa, a raposa saiu correndo, sacudiu o decreto para lá, e o galo disse, comadre, mostra o decreto para ele. Glória, irmão, cuidado com a raposa. Aleluia, cuidado. A raposa quer comer o galo e fica com a história de um decreto de paz, Que paz que nada. A paz é Jesus. Onde não tem Jesus não tem paz. Só tem paz quem é lavado e remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é hipocrisia. Quem dá glória para Jesus pela sua santa e gloriosa palavra? Josafá foi, bichinho, tão tolinho. Parece que eu estou vendo a cara de Josafá. Não tem gente que tem a cara assim? A cara de mané perdeu o trem. Glória a Jesus. E o Josafá foi. Aí juntou-se o rei Jorão de Israel, que não era bem crente, que era meio lá, meio cá. O rei Josafá, que era crente, mas era tolo. E o rei de Edom, que devia favores ao rei de Israel, e já estava vindo com o rei de Israel. E foram para recuperar o tributo. Para o reino de Israel. Mas, irmãos amados, Deus trabalha em tudo, irmãos, até nos erros dos homens. Deus queria mostrar o seu poder. Deus queria mostrar a sua glória. Deus queria mostrar a sua majestade. E vão aqueles 3 reis. E o rei de Israel pergunta a Josafá, por onde nós devemos ir? E Josafá diz, nós vamos pelo caminho de Edom. Vamos pelo sul do Mar Morto. Se alguém já foi a Jerusalém, já viu o Mar Morto, o sul do Mar Morto dá justamente para o lado da Jordânia, onde hoje é a Jordânia, que é a terra de Moabe. Pela graça de Deus, eu já passei nesse lugar, nessa terra de Moabe. É muita pedra, um lugar muito seco, muita pedra. E meus amados irmãos, fica do outro lado do Mar Morto. E eles andaram 7 dias para passar pelo sul do Mar Morto, entrar na terra de Edom, para chegar na terra de Moabe. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Glória a Deus. Por favor, versículo de número 9. Glória a Deus. Por gentileza, leia. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército
e o gado que os seguia não tinham água. Oh, meus irmãos, houve uma falha na estratégia de guerra. Josafá deu a opinião que deveria ir pelo sul do Mar Morto, para atravessar o sul do Mar Morto e entrar na terra de Moabe, para passar por Edom e entrar na terra de Moabe. Só que houve um erro de cálculo. Faltou o que, igreja? Me ajude a pregar, por gentileza. Faltou o que, igreja? Água. E sem água, ninguém vive. Irmãos amados, 7 dias andando, e com 7 dias acabou o suprimento. Eu acho que eles pensavam que ia encontrar algum poço. Eu acho que eles pensavam que ia encontrar alguma reserva de água. E quando chegaram lá, não tinha água nem para os soldados, nem para os cavalos e nem para o gado. Porque os irmãos sabem que quando eles iam para a guerra, eles levavam víveres, eles levavam bois, eles levavam ovelhas. Para quê, meus amados irmãos? Para matar, para os soldados comerem. E agora não tinha água para os soldados, nem tinha água para o gado. Todos iriam ou morrer de sede, ou então ficarem fracos e serem presa fácil dos moabitas. Meus amados irmãos, quem sabe nesta noite tem alguém aqui desesperado. Isso é uma situação de desespero, é uma situação de crise sem saída, é uma situação de crise sem resposta. E quantas vezes Deus permite que nós estejamos em situação de crise? Ir para frente não podia, voltar também não podia. Se voltasse, morreria de sede para trás. E se fosse para frente, morreria de sede da mesma maneira. Irmãos amados, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, estava ali um desviado, estava ali um incrédulo, que era o rei de Edom, e estava ali Josafá, que era um crente. Glória a Deus. 3 exércitos juntos. Glória a Deus. Eu aprendo aqui, irmão, que o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. 3 classes de pessoas: um desviado, um incrédulo, que era o rei de Edom, e um crente. E todos 3 na mesma situação. Todos 3 na mesma crise. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o mundo está em crise. Se vocês não sabem, na Inglaterra está, além do Brasil, o mundo todo está na inflação. Mas já tem países que, porque pararam na pandemia, disseram, o que foi que eles disseram? O que foi que os governantes do mundo disseram naquele tempo? Vamos cuidar da pandemia, que a economia a gente cuida. Foi assim ou não foi o lema do mundo inteiro? Foi assim ou não foi, irmãos amados? Olha o resultado. E quem não adotou esse pensamento foi criticado. Quem não adotou esse pensamento foi zombado. Mas o resultado é que o mundo está em crise. No Reino Unido da Inglaterra, está faltando mantimento. Não só está caro, como não tem para repor nas prateleiras. Na Inglaterra, um dos países mais ricos do mundo. O Brasil está em inflação, mas graças a Deus os armazéns estão cheios. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmãos? Mas, irmãos, e se falta? E se não tem, como é que vai fazer? Os irmãos sabem que para dar uma fome no mundo, basta 3 meses. Quanto é o feijão, o arroz, qual é o prazo de validade deles? Vocês, donas de casa ou donos de casa que compram, quantos meses tem de validade um pacote de feijão e um pacote de arroz? 3 meses, não é assim? 4 no máximo, né? 3 ou 4 meses? Sim. É assim ou não é? Quer dizer, não se pode armazenar para décadas. José pôde armazenar para décadas porque Deus deu uma ciência a ele. Deus deu um dom a ele que ele guardou para 7 anos. Mas hoje, com toda a tecnologia, o feijão só tem 3 meses de validade. O arroz, com toda a tecnologia, só tem 3 meses de validade. Quer dizer, irmãos, que dentro de 3 meses pode dar uma fome mundial. Pode acontecer. Aleluia. E veja que estavam as 3 classes de pessoas. Estava um desviado, estava um incrédulo, que era o rei de Edom, e estava um crente, Josafá, na mesma situação.
Irmãos amados, se você olhar para o rádio, se você ouvir o rádio, se você ouvir a televisão, se você assistir os YouTubes, você vai enlouquecer. As perspectivas, melhor dizendo, as perspectivas são as piores. As expectativas são tristes. Só se fala de perigo, só se fala de escravidão, só se fala de totalitarismo, só se fala de opressão, só se fala de ameaças de fome. Glória a Deus. Parece que o mundo hoje está no sul do Mar Morto. Parece que todo mundo hoje está vagando pelo deserto, sem água, sem saída, sem solução. Quem não lê, quem não ouve, está muito bem. Mas quem lê, quem ouve, quem pesquisa, se não tiver cuidado, vai perder o juízo. Se não tiver cuidado, vai perder a paz. Se não tiver cuidado, vai desanimar. Se não tiver cuidado, vai entrar em crise de ansiedade. Porque o mundo todo, o desviado, o incrédulo e o crente, estão no deserto. 7 fala de plenitude. 7 fala de tempo indefinido. Andando pelo deserto e faltando água. Aleluia. Todos na mesma situação. Veja que o rei de Israel era desviado. O rei de Judá era crente. E o rei de Edom era ímpio, era incrédulo. Os 3 sem água, os 3 sem saída, os 3 no deserto, os 3 com as perspectivas falhas. Eles certamente não esperavam por isso. Não sei o que foi que aconteceu. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, Deus não vai nos abandonar. Levante a cabeça. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus, irmãos. Não tinha saída, não tinha perspectiva, não tinha esperança. Para frente não adiantava ir e voltar também não adiantava. Se fosse para frente era morte e se voltasse era morte também. Para eles e para o gado e para os soldados e para os cavalos e até para os próprios reis. Porque a Bíblia diz que até o rei se serve do campo. Nós estamos nessa situação, o mundo está nessa situação. Não tem para quem clamar. Antigamente, quando eu era criança, quem era que acudia o mundo? Quando dava uma guerra no lugar, uma fome, quem era que acudia o mundo? Vocês lembram? Me ajude na nossa infância. Quando eu era criança, havia um programa chamado Aliança para o Progresso. O Brasil era muito pobre. Nos anos 60, no começo dos anos 70, o Brasil era pobre. Pobre, quase caía na mão do comunismo em 64. E sabe quem foi que ajudou muito o Brasil naquela época? Os Estados Unidos da América. Mandava um projeto chamado Aliança para o Progresso. Para todas as igrejas católicas e evangélicas. Mandava leite, mandava óleo, mandava galões de leite, galões de óleo, leite em pó, óleo de melhor qualidade, manteiga, roupa, farinha do trigo, aveia. E eu me lembro que na rua que eu morava, o bispo de Palmeira dos Índios distribuía na fila, não sei se você lembra? E na igreja Assembleia de Deus também, na igreja Batista também, os americanos mandavam para socorrer o mundo. Quando um país era oprimido, uma guerra, quem era que socorria, quem era que ia levar? Até agora no Afeganistão, as tropas de onde que iam socorrer? Dos Estados Unidos. E hoje, não tem mais Estados Unidos para socorrer ninguém. Nem com pão, nem com roupa, nem com armas, nem com exército. Tiraram as tropas do Afeganistão e a desgraça se instalou. O caos se instalou. E os Estados Unidos não vão mais acudir ninguém, porque ele agora não é mais um país democrático. Agora está dominado pelo maligno. Está dominado pelo ateísmo. Está dominado. Os fundamentos cristãos dos Estados Unidos da América foram abalados. Acabou. Não tem mais quem acuda. Só tem o Deus de Israel para acudir o mundo. Diga comigo, eleva os meus olhos para os montes.
Eleva os olhos para os De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Dos Estados Unidos? Não. Sim ou não? De onde? O meu socorro Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Não tem mais quem acuda o mundo. Só Deus. Estamos na situação do povo daqueles 3 reis. Um desviado, um crente e um ímpio. Todos na mesma canoa. Todos no mesmo barco. Todos na mesma situação, sem ter socorro. Mas, irmãos, a palavra de Deus é gloriosa. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Deus quer falar comigo nesta noite. Deus quer falar com você. Deus quer falar com os que estão assistindo pela internet. E Deus quer falar com os que ainda vão assistir de depois do culto em diante. Glória a Deus. Não vamos desanimar. Não vamos entrar em parafuso. Não vamos entrar em crise de ansiedade. Não vamos entrar em desespero. Porque Deus ainda existe e Deus tem solução para todo problema. Meus amados irmãos, vamos ver 2 Reis 3, por favor. Meu Deus, as horas estão passando. 2 Reis 3, versículo 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O rei de Israel era o crente, o desviado ou o ímpio? Me ajude a pregar. O desviado. O rei de Israel, Jorão, teve uma visão pessimista. Ele disse: ai, valei-me, meu Deus. Deus trouxe a gente para morrer aqui. Deus trouxe nós 3, esses 3 exércitos para morrer, para se acabar aqui na mão dos moabitas. Nós vamos morrer, nós vamos nos acabar. Ai, com as mãos na cabeça, o desviado, o filho de Acabe, o filho de Jezabel, botou as mãos na cabeça e ficou nervoso e dizendo: foi Deus quem trouxe a gente para nos matar. Mas eu quero dizer a você que Deus não tem plano ruim. Aleluia, aleluia. Lá no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem acredita que Deus tem pensamento bom, quem acredita que Deus tem plano bom, levante a mão, receba a sua bênção, porque Deus não tem plano ruim com ninguém. Aleluia! Mas o rei de Israel botou as mãos na cabeça e disse: ai, o Senhor trouxe esses 3 reis com seus exércitos para matar a gente aqui pela mão dos moabitas, ou morrer pela mão dos moabitas, ou morrer de sede. Mas de um crente, a solução está com o crente. Irmão, a igreja é desprezada. Pode até ter gente tola como Josafá, mas a solução está com a igreja. Eu parece que vocês não entenderam. A solução está com a igreja. Quem era o crente dos 3? Me ajude, por favor. Quem era o crente dos 3? Quem foi que teve a palavra de solução? Nem o descrente e nem o desviado. Nem o rei de Edom e nem o rei de Israel. Quem se levantou com a resposta foi Josafá, que representa a igreja. A igreja com todas as suas falhas. Josafá era falho? Era. A igreja com todas as suas falhas, ainda é ela e somente ela que tem a resposta. Oh, aleluia. Não temos mais para quem clamar. A resposta está com a verdadeira igreja. Quando eu digo a verdadeira igreja, eu não me refiro a uma denominação. Quando eu digo a verdadeira igreja, são os cristãos verdadeiros. Os cristãos que têm entendimento espiritual. Os cristãos que têm comunhão com Deus. Josafá, apesar das suas faltas, mas ele tinha uma grande comunhão com Deus. Dá para dizer glória a Deus? Glória a Deus. Dá para dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. O rei de Israel botou as mãos na cabeça e disse: o Senhor trouxe a gente aqui para nos matar. Nós vamos morrer aqui. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar.
Mas aí o que foi que aconteceu? Versículo 11, por gentileza. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aleluia. Irmãos, vamos parar um pouquinho. Eles estavam onde? No deserto, no sul do Mar Morto. Ali não tinha cidade, ali não tinha casa, ali não tinha habitação. Talvez algum beduíno, mas não havia casa, não havia cidade, não havia vila, não havia habitação. Mas alguém descobriu que Eliseu tinha chegado antes dos exércitos. Quem foi que mandou Eliseu ir para aquele deserto no sul do Mar Morto? Quem foi? Quem foi? Diga mais forte, irmão. Quem foi? Deus. Deus está no controle. Quem crê que Deus está no controle? A solução já estava lá. E ninguém sabia. Nem Josafá sabia, nem o rei de Israel sabia, e nem o rei de Edom sabia. Ninguém sabia, e a solução já estava lá. Quem acredita que Deus já escondeu a solução? Quem acredita? Levante a mão e dê um glória a Deus. Só quem acredita que Deus já escondeu a solução. A solução já está no deserto. Os irmãos sabem que Eliseu, ele tinha uma comunhão muito forte com Deus. Era assim ou não era? Deus revelava as coisas a Eliseu? Revelava ou não revelava? Revelava. Certamente Deus disse a Eliseu, antes dos reis irem para lá, certamente Deus disse a Eliseu, vá para o deserto. Vá que eu tenho um trabalho para você fazer lá. Quando os reis chegaram lá, Eliseu foi fraco. Quando os reis chegaram lá, Eliseu já estava. Quando eu cheguei aqui, Deus manda dizer à igreja que a igreja e o mundo está no deserto. Todos nós estamos passando um deserto. Todos nós estamos no iminente perigo. Mas eu profetizo, foi o que Deus me revelou para entregar para vocês. A solução está escondida. A solução Deus já mandou. A solução já foi adiante de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Quem mandou Eliseu para lá? Me diga pelo amor de Deus. Josafá sabia? Jorão sabia? O rei de Edom sabia? Os soldados sabiam? Ninguém sabia, só tinha um que sabia, e esse um estava calado. O que foi que Eliseu foi fazer ali, irmão? No sul do Mar Morto, num deserto de um calor de 50 graus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, levante a cabeça. Levante a cabeça. Continue dando glória, continue orando, continue cantando, continue pregando, continue animado, porque a solução chega antes do problema. Aleluia. Aleluia. Fala, Deus, nesta noite, fala comigo, fala com a igreja, fala com teus obreiros, fala com quem está em casa, Senhor. Dá paz aos corações, Senhor, dá paz, dá tranquilidade aos corações, porque a solução, ela já chegou antes do problema. O segredo é que Deus esconde da gente. Deus esconde da gente. O rei de Edom sabia, o rei de Israel sabia, o rei de Judá sabia, e você sabe? Também não. Eu não sei onde Eliseu se escondeu. Não sei onde Eliseu estava. Eita, profeta crente. Oh, aleluia.
O meu Senhor está revelando que a provisão já está correndo na tua frente. A provisão já está correndo na minha frente e na tua frente. Aleluia, levanta a mão, levanta a mão. Adora, glorifica a Deus. Porque o profeta já foi na frente, a bênção já foi na frente, a solução já foi na frente. É deserto, é deserto, é deserto, é deserto, é ameaça de morte, mas a solução já foi na frente. Aleluia! Ô igreja, cadê a voz da galeria? Cadê a voz do ministério? Cadê a voz das laterais? Cadê a voz da nave? Deus está revelando que quando você chegar na hora da crise, a solução já está lá, mandada por Deus. Eliseu já estava lá, no sul do Mar Morto, numa temperatura de 50 graus. Oh, aleluia! Glória a Jesus, eu estou com vontade da glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Josafá perguntou: não tem aqui, ó, que pergunta tola, que pergunta incoerente. Não tem aqui algum profeta do Senhor? Como é que ia ter profeta do Senhor no deserto? Como é que ia ter profeta do Senhor no sul do Mar Morto? Como é que ia ter profeta do Senhor nos limites de Israel? Não tem aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Um camarada disse: eu sei, está lá no lugar tal, Eliseu está lá. Igreja de Deus, oh Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, aumente a minha confiança. Jesus, aumente a minha fé. Quantas vezes nós estamos com a fé lá embaixo, vendo só o deserto e a seca e a morte, e o profeta está lá escondido. A solução, a resposta de Deus está escondida. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 12, glória a Deus, por gentileza, versículo 12. Então disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. O segredo é uma igreja que tem a palavra do Senhor. A desgraça da cristandade é que está faltando a palavra. Tem muito blá blá blá, tem muito mimimi, tem muita coreografia, tem muita baboseira. Mas o rei Josafá disse: está com ele, está com ele, está com ele a palavra. Palavra. Se o ministério tiver a palavra, a solução chega. Igreja não vive de coreografia. Igreja não vive de dança. Igreja não vive de cantoria. Igreja não vive de blá blá blá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra da vida, a palavra da vida, a palavra da vida e a palavra da vida. Aleluia! Glória! Glória a Deus nas alturas. Josafá disse: pronto, chegou a solução, porque está com ele. Eu quero ouvir a voz da igreja. Está com ele. Foi fraco, está com ele. A palavra do Senhor. Dê um grito para estremecer esta casa. Está com ele. A palavra do Senhor. Está com vocês. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, igreja. Glória ao nome de Jesus, igreja. O segredo é a palavra. Está com ele a palavra do Senhor. Se a palavra está,
tem solução, porque a palavra cria soluções. Com que foi que Deus criou o céu e a terra? Com que foi que Deus criou o céu e a terra? Com a palavra. Não havia nada. Quando Deus falou... Aleluia. Leia, continue por favor, versículo 12. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. O rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até ele. Irmão, tem que descer. Para encontrar solução, tem que descer. O nariz empinado, o sapato alto, o orgulho, a soberba, tem que descer. Aleluia, 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 aleluia. Deus não opera em quem não desce. Desceram até ele. O profeta era mal criado. Tem gente, irmão, hoje em dia nós estamos num tempo que ninguém pode dizer nada. Não pode. Se o pai da família fizer uma cara feia para o filho, eu vou denunciar o senhor. É assim ou não, irmãos amados? Se o pastor disser qualquer coisinha que desagrade, vou mover uma ação de danos morais. Eu vou receber uma boa grana da igreja. Mas, irmãos amados, eu sou de um tempo que pastor dizia o que queria e o crente baixava a cabeça. A lágrima descia, mas o Senhor o abençoava poderosamente na terra. Eu não estou dizendo que os pastores devem ser déspotas. Eu não estou dizendo que os pastores devem ser tiranos, mal educados, grosseiros. Não, eu estou dizendo que crente só alcança vitória se for humilde. Vamos ver o que foi que Eliseu disse ao rei de Israel, a Jorão, filho de Acabe. Olha o que foi que Eliseu disse, versículo 13, por gentileza. Glória a Deus. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O rei de Israel levou um gato. Não era assim que se dizia antigamente? Quem já levou gato quando era menino? Levou um gato triste. Vá atrás dos profetas de seu pai. Vá atrás dos profetas da sua mãe, aquela desmantelada velha. Vá, você não é filho de Acabe, você não é filho de Jezabel. Vá procurar os profetas de Baal. Não, meu senhor. Porque o Senhor trouxe esses 3 reis para morrerem aqui. Irmão, a Bíblia é eterna, o mundo mudou, mas a palavra de Deus, nós não andamos pelo mundo, nós andamos pela palavra. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? Dê um glória a Deus, só quem quer vitória. Pois meu filho, ou você é humilde, ou não alcança nada. Ana foi humilhada. Ana, a mãe de Samuel, foi humilhada. Por quem? Me ajude, qual era a classe do homem? Ele era o quê? Sacerdote. Como era o nome dele? Eli. Ele chamou-a de bêbada. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Aparta de ti o teu vinho. E naquele tempo as mulheres israelitas, elas não bebiam. Só quem bebia era o homem. Mulher não bebia. Só bebia mulheres à toa. Então o sacerdote velho, o sacerdote nervoso, o sacerdote já com a idade avançada, disse uma palavra grosseira com aquela mulher.
Aparta de ti o teu vinho. Se fosse hoje, que era que alguém teria feito se fosse hoje. Mas é nada, esse velho vai me pagar. Ele me paga. Não. Ana disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Eu estou falando dos meus desgostos. Eu estou falando para o meu Deus da minha dor. E contou a história ao profeta, ao melhor, o sacerdote. Aí o sacerdote disse: minha filha, o Senhor abra a tua madre. O Senhor te dê conceição. O Senhor te dê geração. E a bênção de Deus passou pela mão do sacerdote e abriu a madre de Ana. E ela teve um sacerdote, profeta e juiz. E se Ana tivesse se aspado? Hein, irmãos amados? Se Ana tivesse se aspado, teria perdido a bênção. Aleluia. Irmãos, mas os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Quem crê que essa palavra é eterna, quem crê que essa palavra é para sempre, diga glória a Deus mais forte nesta noite. Quer vitória? Desça. Quer vitória? Aguente bucha. Quer vitória? Aguente desprezo. Eu não vou contar a vocês, mas a minha esposa está aqui. Ela sabe que na minha adolescência eu sofri uma injustiça em público. Glória a Deus. Num culto, glória a Deus, sem merecer, porque Deus me deu uma palavra profética. 1982. Aleluia. Deus me deu uma palavra profética, sem eu saber, eu não sabia de nada. E passei uma vergonha pública na vista de mais de 500 pessoas. A minha mãe não era crente, passou por mim chorando. Eu na porta de porteiro, a minha mãe passou por mim chorando. Disse: meu filho, saia desse lugar, meu filho. Vamos para casa. Eu disse: minha mãe, vá em paz, que eu vou ficar na porta. A minha avó, que morreu crente, passou e disse: meu filho, vamos embora. Eu não disse a você que isso aqui era uma mundiça. Vamos embora. E eu disse: vou não, eu vou ficar com a mundiça. E eu estou aqui dando glória ao nome santo de Jesus. Joás estava nesse culto. Lembra da vergonha que eu passei? Não, você já tinha saído de Palmeiras dos Índios. Glória, mas sabe da história. Glória a Deus. Meus amados irmãos, só tem vitória quem se humilha. Só tem vitória quem aguenta a bucha. Só tem vitória quem aceita, aleluia, como prova de Deus, aleluia. O que foi que o profeta disse a Josafá? Que tenho eu contigo? Vai atrás dos profetas de teu pai e dos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel disse: não, vou não, meu senhor. Eu quero é a sua bênção. Se o Senhor me der uma pisa, eu fico aqui, porque eu estou para morrer. Nós fomos trazidos aqui para morrer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ainda levou outra lapada. Vê o versículo 14, por gentileza. Versículo 14. Essa geração criada com Coca-Cola, essa geração criada com aquela Nutella, essa geração não sabe o que é isso não. Só sabe o que é isso quem foi criado com Bíblia, quem foi criado com doutrina, quem foi criado com pirão de mocotó do céu. Ô, irmão, eu estou com vontade de dar glória a Jesus, irmão. Essa geração do mimimi, melindrosa. Homem, tenha jeito. Se aprume, tenha juízo. O apóstolo São Paulo disse: portai-vos varonilmente. Portai-vos como homens. Portai-vos como pessoas amadurecidas. Portai-vos como atletas. Portai-vos como soldados. Portai-vos como heróis. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós não somos uma geração Nutella, nós somos uma geração Bíblia, 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 fortes, fortes, fortes. Paulo disse, João disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Glória a Deus. Essa geração perdida.
Glória a Jesus, com tudo se ofende. Tudo se ofende, não tem doutrina, não tem miolo de Bíblia. Mas o rei Josafá, ou melhor, o rei Jorão, ele disse, ainda levou outro gato para encerrar. Eu já vou encerrar, versículo 14, por favor. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Quem é que aguenta uma dessa hoje? O profeta morava em Samaria, lá na terra de Jorão. Se ele não respeitasse a presença de Josafá, eu não olharia nem para a tua cara. Eu vou atender em consideração a Josafá. Eu vou atender em consideração a Josafá. Eu vou atender em consideração a minha igreja. Eu vou atender em consideração aqueles que buscam a minha face. Eu vou atender em consideração aqueles que têm compromisso comigo. Fica de pé. Eu vou atender em consideração aos obreiros que oram. Eu vou atender em consideração a quem lê Bíblia. Eu vou atender em consideração a quem renuncia à carne. Eu vou atender em consideração a quem me busca pelas manhãs. Eu vou atender a quem chora nos meus pés. Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem acredita que Deus ainda tem Josafá na terra? Onde estão os Josafás de Deus? Onde está a igreja? Onde está o Josafá? Onde está a igreja que crente? Onde está a igreja salva? Pois o profeta disse, o profeta falando em nome de Deus, disse: eu vou te atender em consideração a Josafá. Cadê Josafá? Cadê Josafá? Cadê Josafá? Pois em consideração à igreja, em consideração à igreja, em consideração aos que buscam a Deus, Oh, glória. Deus vai atender. Cadê o glória? Cadê a crença? Cadê o sinal de crença? Quem crê? Quem crê, diga glória para Deus. Quem crê? Glória. Olha para cá. Quando tu estás orando e chorando, com a Bíblia aberta e as lágrimas caindo na Bíblia, e tu chorando e lendo a palavra, chorando e lendo a palavra e orando, Deus lá do céu está olhando. E Deus diz: em consideração a você, eu vou abençoar o desviado e vou abençoar o ímpio. Oh, que coisa gloriosa! Oh, irmão, que coisa gloriosa. Em consideração a Josafá, o milagre vai acontecer. Aleluia. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Quem chora, quem renuncia, quem busca a Deus, Deus faz as coisas em consideração a Ele. Você sabe por que foi que o mundo ainda não se destruiu? Porque Josafá ainda está na terra. Você sabe por que a coisa não está pior? Porque Josafá está junto com Jorão e está junto com o rei de Edom. Em consideração a Josafá, a vitória é grande. Quem tem vontade de ser Josafá? Quem tem vontade? Aleluia. Tem alguém nesta noite afastado? Só para eu saber, tem alguém afastado? Tem alguém afastado? Tem? Aonde, por favor? Lá atrás. Levante a mão para eu ver onde é que está. Só para eu saber. Alguém afastado do evangelho? Hein? Tem alguém que nunca foi crente? Por favor, tem alguém que nunca foi crente? Quer aceitar Jesus, meu filho? Venha ser Josafá. Você veio para aqui porque Deus te trouxe para esse culto. Deus te trouxe para falar contigo cara a cara. Desce desse lugar. Ele já está descendo, igreja. Dá um glória para Deus. Dá um glória para Deus, igreja.
Se eu não respeitasse a presença de Josafá, Glória. eu nem olharia para ti. Deus só está olhando para esse mundo por causa da igreja, por causa de quem ora, por causa de quem geme, por causa de quem busca, por causa de quem renuncia. Oh, igreja, dá glória ao Senhor Jesus Cristo. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa, por gentileza? Glória a Deus. Vem aqui, meu jovem. Glória a Deus. Você nunca foi crente. Nunca foi. Pois está sendo agora, até o dia da vinda de Jesus, para subir para o céu. Você mora onde? No Jacintinho. Glória a Deus. Sabe onde tem a Assembleia de Deus? No Jacintinho? Não sabe. Vou lhe dizer, na feirinha do Jacintinho. Não é feirinha ainda ali? É? Na feirinha do Jacintinho tem uma igreja bem no meio da rua. Glória a Deus, de frente à Unicompra. Estou fazendo um merchandising para a Unicompra, glória a Deus. Eles deviam me pagar uma ofertazinha boa. Glória a Deus. Vizinho à Unicompra do Jacintinho tem uma Assembleia de Deus. Cadê o pastor de lá? O pastor de lá está ali, glória a Deus. E dia de terça, venha para cá. Domingo, escola dominical, lá e outros cultos. Mas terça-feira é aqui, para comer pirão de mocotó. Para não ser dessa geração mimimi, para ser uma geração varonil. Paulo disse: portai-vos varonilmente, como pessoas fortes, como pessoas sadias, como pessoas amadurecidas. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo? Irmão, eu estou com vontade de pregar a noite toda, irmão. Eu estou com vontade de pregar até meia-noite. É porque eu vou ficar sozinho aqui, até a irmã Vaininha vai para casa. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está completando 56 anos de vida, irmãos. O pastor Hinaldo está completando 56 anos de vida e matou vários bois para fazer um churrasco. Glória a Deus. Quem sabe, né? Os bois que estavam morrendo de fome lá no deserto. Glória a Jesus. Dobra o joelho, meu irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.